Fala povão, chegamos então ao terceiro vídeo da série sobre calorimetria, tá? Nesse vídeo eu vou abordar o tema potência térmica, então sem delongas já vamos direto aqui para a equation, tá? A equation sobre potência térmica. Vamos lá, potência térmica aqui. Então, a equação para medir a potência térmica, né, é a seguinte: é a variação de tempo aqui que vai te importar, tá? Então, vai ser a quantidade de energia térmica, o Q, que a gente já tem trabalhado, né, dividido pela variação de tempo. Toma muito cuidado que o tempo aqui ele também é representado por um ΔT, tá? Não tem nada a ver com temperatura. Quando falar de potência, lembra do tempo, lembra do fluxo de calor, né, passando de um corpo para o outro em determinado instante. E é isso que vai ser questionado. Essa potência pode ser medida em watts, ou em caus por segundo, ou ainda em caus por minuto, quilocaus por minuto, vai depender do gosto do freguês. Uma atenção que a gente tem que ter é em relação ao significado, né, do 4,186 aqui, né? O que diabo é isso? A gente tem a intenção de estudar, dentro dessa parte aqui da calorimetria, a conversão de energia térmica em mecânica, né? Mais para frente a gente vai estudar isso melhor quando ver máquinas térmicas, né? Mas foi por meio desse conhecimento que trens a vapor, né, válvulas a vapor, máquinas de Heron e coisas do tipo, foi analisada com mais cuidado. E aí a gente vai tentar ver isso através de um exemplo já, mas o que você tem que gravar é o seguinte: esse equivalente mecânico seria a quantidade de energia correspondente para cada energia de calor. Então, se você pega uma quantidade de 1 cal, para eu transformar isso numa energia mecânica, né, eu tenho o equivalente de 4,186. Né? Esse número veio dos experimentos de Joule. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo, que também é do professor Flávio, bem legal, que explica de onde veio esse número. Mas toda vez que for necessário converter, você tem que pensar nisso aqui, ó, 1 cal para 4,186 joules, ou 1 quilocal para 4.186 joules. Tá? É uma conversãozinha só. Uma outra coisa que vai ser analisada vai ser o rendimento, né? Por conta do uso aí das máquinas, era interessante saber quais tinham melhor ou pior rendimento. E aí, dentro do nosso estudo aqui, o rendimento vai ser sempre dado em porcentagem. Então, você vai pegar uma energia que é útil e dividir pelo um total de energia, né? Tipo quando a gente quer saber o rendimento de alguém na escola. Ah, o menino tirou 8. Então, o rendimento dele foi 80%, né? 8 dividido por 10 dá 0,8. 0,8 vezes 100 é 80%. E é essa ideia aqui de rendimento. E aí no gráfico do exemplo que eu peguei, a gente vai entender melhor como funciona, né, essa ideia de energia útil. Ele deu um exemplo aqui, ó. O gráfico mostra o aquecimento de um bloco de ferro de massa de 500 gramas. O calor específico do ferro é igual a 0,12, né? Lembra lá do calor específico, né? O calor específico é a quantidade necessária para 1 grama daquele material aumentar ou diminuir 1 grau a sua temperatura. Então, no caso do ferro, essa quantidade de energia é 0,12 cal, tá? Ele quer que você determine a potência térmica dessa fonte de energia, sabendo que seu rendimento foi 50%. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é os dados do gráfico, ó. Aqui na parte horizontal, você tem a informação do tempo. E na parte vertical, você tem a informação de temperatura. Então, o que você vai precisar analisar para determinar a potência? Lembra, potência é a divisão da quantidade de calor, né, de energia térmica, por tempo. Então, você vai ter que primeiro determinar aqui, ó, a partir do gráfico, qual é a energia térmica útil, tá? E a gente vai fazer isso por meio do famoso que macete. O enunciado já te deu o valor da massa, a massa é 500 gramas, o calor específico é 0,12, né? E a gente pode analisar pelo gráfico, a variação que vai ser importante, né, vai ser a final e a inicial. Então, ó, a temperatura inicial pelo gráfico é 10 e a final, né, num ponto escolhido aqui, é 40.
Então, de 10 para 40, variou 30 graus Celsius. Beleza? Fez a continha lá, você chegou no resultado de 1.800 cals. 1.800 cal é a energia útil, tá? Seria a energia que foi utilizada. Mas eu sei que ele aproveitou 50%, né? Então, de maneira rápida, eu poderia pensar assim, se ele usou 50% apenas, e esse 50% é 1.800, o total, que é o total da fonte, vai ser o dobro disso, né? O total da fonte vai ser 3.600, né? E aqui embaixo a gente já consegue analisar esse mesmo raciocínio. Usei a equação lá do rendimento, né? Que é a variação, a quantidade de energia térmica útil dividida pela energia total. 50% é equivalente a 0,5, né? Fazendo a operação matemática lá por substituição, é só inverter aqui, né? O Qzinho, o Q vai para o lugar do meio e o meio desce, né? E aí segue aqui a razão de 1.800 por 0,5, né? Lembra do raciocínio, toda vez que você divide por meio é que nem está multiplicando por 2. Chegando ao resultado aqui da potência total, 3.600. Por que foi necessário saber a potência total? Porque a potência térmica ela vai ser, né, o valor desse 3.600 pelos 10 segundos. Ó. Lembra do gráfico lá? Ó? Opa, peraí. O gráfico ele estava te indicando justamente o tempo de 100 segundos, tá? Para a temperatura de 40 graus Celsius. Então, quando ele iniciou o seu aquecimento, ele já tinha 10 graus Celsius, né? Aí o tempo foi passando. Quando bateu lá nos 100 segundos, ele atingiu a temperatura de 40 graus Celsius. Então, a potência térmica tem que pegar a referência desse 100 aqui do tempo, né? E o 3.600 é justamente a potência que te interessou, a potência total, né? A potência da fonte. Se ele perguntasse a potência útil, né? A potência térmica, tu jogaria aqui no lugar de 3.600 o 1.800. Tá? Em geral, é esse tipo de raciocínio que vai seguir para calcular a potência térmica. Tá? Agora a gente tem só mais 3 exercícios aí. Para essa recuperação de agora, eu peço que vocês façam esses 2 últimos aqui. E acho que é isso. Não tem mais nada para falar não. Um abraço.